E estamos começando mais um Young News, o programa semanais que traz um resumo de todas as notícias da semana do meio maromba e outros esportes. E hoje vamos começar falando desse cara aqui, que é o Josema, que venceu um show lá na Espanha, que é o Nutri-Yumi Pro, e já conseguiu garantir a sua vaga pro Olímpia de 2025. Pois é, a gente mal saiu do Olímpia e o cara já conseguiu pegar a sua vaga. E o que mais me espanta nessa história inteira é a idade dele, gente. O Josema tem só 22 anos. E nesse último Olímpia ele conseguiu ficar em 6º lugar, então o cara é top 6 do Olímpia e tem apenas 22 anos e já conseguiu a vaga pro próximo Olímpia. Então, vocês imaginam o futuro que esse cara tem no esporte. E aqui a gente pode ver que o Josema tava muito bem, com o glúteo super fibrado. E uma coisa que eu gosto muito no Josema é o quanto que ele sabe posar muito bem. Dá pra ver que ele tá sempre seguro do jeito que ele posa, sempre encaixando muito bem as poses. E a pergunta que eu quero fazer pra vocês é, isso aqui é o que os comentários falaram, tá? Mas a pergunta que eu quero fazer é, vocês acham que o Josema merecia dar uma aulinha de poses pro Ramon? Qual que é a sua opinião? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E olha só esse peitoral melhorado do Josema, gente. Ele deixou o cara do lado dele parecendo uma criança. Então, será que o Josema vai estar no top 3 desse Olímpia? O que vocês acham? Olha, e por falar em top 3 do Olímpia, se tem um cara que vai surpreender esse ano, é o Ruff Diesel. Por quê? Depois de ficar um ano em off-season, ele vai voltar nesse Olímpia e detalhe, tá? Ele pode colocar mais 7 quilos no palco. Então vocês imaginam o que é o físico desse cara aqui com mais 7 quilos no palco. Pois é, gente, eu acho que tem muitas chances dele brigar por esse top 3, principalmente porque olha só o quanto que ele posa bem, então ele é muito conhecido por isso. Ele tem uma simetria muito legal também, ele tem um shape muito harmonioso. E o cara não é qualquer um, né? Porque ele já foi 2 vezes top 2 do Olímpia e 2 vezes top 1 do Arnold Ohio. Então ele já tem um histórico muito grande. E eu acho que a única coisa que falta para ele realmente conseguir garantir esse top 3 é usar o cupom Young na Growth, que é o único cupom que te dá mais 10 centímetros de bíceps. Então fica a dica pro Ruff Diesel, né? Se ele quiser se manter no top 3, é isso que ele tem que fazer. E ainda falando sobre as cabeças do Olímpia, eu quero falar com vocês sobre esse cara aqui, que foi a grande revelação desse ano, se tornando o novo Mr. Olímpia, que é o Samson Dauda, que pra mim foi super merecido. Pra mim o shape dele é o mais condizente de todos, de fato, com a categoria Open. E olha, saiu uma notícia esses dias falando do quanto que ele pode faturar e já faturou até o momento só com os prêmios da categoria Open. E eu acho interessante trazer isso pra vocês porque muita gente não tem noção do quanto que esse esporte, do quanto que essa categoria é extremamente muito bem remunerada e muito reconhecida, e até mais do que a categoria Classic, tá? A gente ouve muito falar sobre a Classic por aí, porque a Classic é o hype, a Classic tem os atletas que têm maior mídia, mas em questão financeira, a Open paga muito bem. E o Dauda pode conseguir faturar mais ou menos 6 milhões em apenas 5 meses, só com as premiações da categoria Open dos shows que ele vai competir. E isso sem contar patrocínio e essas coisas, tá? Porque só no Mr. Olympia ele já ganhou 600 mil dólares, que dá mais ou menos 3,3 milhões. E ele vai competir também no Arnold Ohio daqui a algumas semanas, que vai ter a premiação de nada mais, nada menos do que 500 mil dólares, que dá mais ou menos 2,8 milhões de reais. E outros shows que ele já está cotado para participar e, obviamente, como favorito, já que ele é o novo Mr. Olympia. E por isso que a gente vê que a Open é a grande Fórmula 1 do fisiculturismo. Eu sinceramente acho que dificilmente alguma outra categoria vai conseguir alcançar os níveis dessa premiação. E o Dauda postou esse antes e depois que eu achei incrível. Olha só, era só a tripa seca em 2009. Então assim, olha, se você é magrelo, se você é um palito, se você tem shape de grilo e acha que não tem solução, gente, olha o Samson Dauda. Tudo bem, assim, né, que a genética com certeza favoreceu muito ele. Olha só, 5 anos depois daquela primeira foto, olha o shape que o cara tá. Simplesmente surreal a evolução que o Dauda teve. Então, se você acha que o seu shape não tem jeito, se você é magrelo, acha que não tem como crescer,
é só você olhar para essa foto. Aí a questão da genética e tudo mais a gente desconsidera. Mas por falar em genética absurda, um cara que tá chamando muito a atenção ultimamente é o Menegatti, que conseguiu na sua estreia no Olímpia, primeira vez que ele pisou no Olímpia, ele conseguiu ficar em top 9 e ser o segundo melhor Classic do Brasil, ficando atrás só do Ramon. Pois é, o cara é tão absurdo que muita gente vem falando que ele é o Sebum brasileiro, principalmente porque o rosto lembra demais, mas não só isso. A linha lembra muito, o shape em si também parece demais com o Sebum. E olha só essa evolução dele. Você olha pra isso e você fala, não, essa foi uma evolução de 4 anos, uns 3 anos, mas não, isso aqui foi uma evolução de apenas 1 ano, gente. O cara simplesmente dobrou de tamanho, principalmente a dorsal dele, gente. Eu não sei qual foi a mágica que ele fez, mas assim, ele simplesmente dobrou de tamanho. E uma coisa que eu gosto muito é que ele tem uma linha muito boa e tem um shape no geral muito proporcional, sabe? A gente vê que as pernas são condizentes com o tronco superior, então é tudo muito bem completo. E aqui a galera até brincou, né? Parece comparação de natural versus hormonizado, e eu concordo totalmente. Se me falasse que esse primeiro aqui era ele natural e nesse segundo ele tava hormonizado e uma diferença de 1 ano, acho que assim, até faria sentido, eu até acreditaria. Mas ele sendo hormonizado nos dois e tendo essa evolução, eu não sei qual foi a mágica que o Pacho conseguiu fazer, mas é impressionante mesmo a evolução dele. Olha a galera falando, o cara evoluiu 3 anos em 1. Pois é, gente, isso aqui eu diria que é uma evolução de 3 anos no mínimo. E por falar em evolução, outro cara que evoluiu bastante foi o Mike Summerfield. E aqui a gente consegue ver a evolução dele de 2023 para 2022. Eu, sinceramente, não vi tanta diferença como, por exemplo, do Menegatti. Mas dá pra ver sim algumas diferenças, dá pra ver que ele tá mais condicionado, dá pra ver que ele conseguiu mais densidade também. Enfim, dá pra ver que no conjunto geral tá melhor, as poses estão melhores também. E pra quem não sabe, no Olímpia de 2023 ele ficou em top 8 e nesse último ano ele passou pra top 2. Mas o que eu quero saber de vocês é, comparando esse shape aqui do Mike com o shape do Ramon, vocês acham que o Mike vai se tornar o futuro da Classic? Porque agora que o Sebum saiu, a gente sabe que tem uma vaga para ser ocupada. E todo grande esporte, toda categoria precisa de um ídolo. Então, nesse ano de 2025, vai ser uma briga gigante para saber quem que vai ser o novo ídolo da categoria Classic. E eu quero saber se vocês acham que essa pessoa pode ser o Mike ou não. Ou se o Ramon vai dar a volta por cima e conseguir garantir o seu título. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Inclusive, tá, eu ouvi dizer que toda essa evolução aqui do Mike foi porque ele usou o cupom Young na Growth, tá? Então, fica a dica pra vocês, o único cupom que te dá mais 10 centímetros de bíceps. E no meio maromba, lá na gringa, tivemos algumas polêmicas, como essa daqui, em que um bodybuilder old school resolveu agredir o influenciador só porque ele não gostou do que ele falou. Olha só. Pois é, gente, o cara chegou com toda a força do mundo, pegou o cara pelo pescoço e tacou ele no chão. Inclusive, ele foi parar até no hospital por conta disso. E pelo que me parece, essa treta aconteceu porque o Mike, que é o old school, ele fez um vídeo criticando as pessoas que dizem treinar baseado em ciência. E aí esse influenciador aqui, que é o Jeff, ele fez esse vídeo aqui respondendo ele, falando que não, ele conseguiu treinar baseado em ciência e até hoje ele conseguiu vários resultados. E ele mostrou toda a evolução dele nesse vídeo, mas parece que o old school não gostou e um videozinho foi suficiente pra ele ir lá e agredir o cara. Pois é, gente, que situação, hein? Eu acho que, assim, tá com muita trembolona na veia, né? Tem que tomar um chazinho de camomila pra acalmar. E imaginem só se essa moda pega. Você não gosta do que o cara fala e você vai lá agredir ele. Gente, imagina só o tanto de gente que ia parar no hospital, assim como ele. E por falar em polêmica, o Ramon finalmente resolveu se pronunciar toda essa polêmica sobre se ele vai ou não trocar de equipe depois dos últimos resultados que ele teve, que não foram muito bons, já que nesse Olímpia de 2024 ele caiu 2 posições, então ele passou de top 2 para top 4. E no último campeonato que ele competiu, que foi o Olímpia Brasil, apesar dele ter conseguido vencer e garantir sua vaga para 2025, a gente viu que o Ramon não apresentou um dos melhores shapes quanto a gente esperava, principalmente porque o Ramon mais uma vez começou a derreter no palco. E isso gerou toda uma dúvida, porque assim, errar uma vez no Olímpia, tudo bem, até que vai.
Mas aí depois o cara sobe no palco e aparece com o mesmo problema, que é o fato dele estar derretendo, ou seja, certamente foi um problema de finalização, a galera já começou a culpar algumas pessoas e principalmente o Cris Aceto, que é o seu treinador. E o Ramon respondeu sobre toda essa treta. O preparador que está acontecendo há algum tempo. Você espera muitas vitórias, né? Mas tiveram esse resultado fora do esperado. O seu pronunciamento sobre isso é qual? Ainda estou em off em questão desse assunto, mas é algo que a gente vai resolver, vai trabalhar e vai jogar na mídia depois. Mas tá muito recente, então não posso tomar nenhum tipo de atitude agora, porque eu acabei de finalizar mais um show, né? Então tem muita coisa ainda para ser conversada e alinhada com as pessoas do time. Ramon, você falou na primeira resposta, inclusive, sobre a sua equipe, né, a sua comissão técnica. Você está analisando, vão conversar ainda e tal. Mas só para entender, existe a possibilidade então de você não continuar com o mesmo técnico, o mesmo preparador nas próximas competições. Isso é uma das possibilidades. Pode ser, pode não ser. Você não garante então a continuidade? Não, agora não. Agora não. A gente não chegou no topo, né? A gente não chegou lá. Agora, na hora que a gente comete um erro, todo mundo já quer sacrificar os outros. Só porque, você errou, sai fora. Porra. Você não vai abandonar os seus aí pro caminho? Não é abandonar, irmão. É conversar e tentar resolver a parada da melhor forma. Pois é, gente. Então parece que, apesar de toda essa polêmica, o Ramon ainda está mais inclinado em continuar. Mas eu achei interessante que ele não deu uma resposta direta e falou, não, sim, eu vou continuar, não vou trocar eles. Não, ele deixou muito em aberto. Então, existe sim a possibilidade do Ramon sair do Aceto e talvez até do Faixa Preta, que é o treinador pessoal dele. Mas eu acho que do Faixa Preta eu acho que já fica mais difícil. Eu acho que se o Ramon for realmente trocar, ele vai trocar o Aceto. Olha, gente, o vídeo tinha até acabado, mas eu voltei aqui porque saiu uma notícia absurda e que ninguém esperava. Sabe aquela sensação que todo atleta tem depois do rebote da competição, que parece que ele tá muito maior e ainda mais condicionado? Pois é, galera, eu tô vindo aqui exatamente para isso, para dar essa notícia emergencial, porque parece que o Sebum, esse cara aqui, ele cedeu a essa sensação e resolveu colocar o shape de rebote do Olímpia à prova. Mas essa decisão é ainda mais absurda, porque se vocês acham que ele resolveu testar esse rebote na Classic, vocês estão muito enganados. Porque, pelo jeito, o Bigode, com o físico mais clássico e conhecido no mundo, resolveu mostrar na prática o quanto que a Open está extremamente necessitada de Mass Monster estéticos e anunciou que vai competir no Praga Pro no dia 16 e 17 de novembro. E ele anunciou isso por meio desse vídeo aqui e também fez uma postagem no seu Instagram. E ele escreveu assim: vocês disseram que eu tinha um físico decente e deveria tentar competir. Então pensei em tentar. Aí ele colocou aqui só mais uma competição por brincadeira para dar para as pessoas o que elas querem. E faltam 3 semanas para a competição. E ele escreveu assim também: comecei minha carreira competindo no fisiculturismo aberto, sem expectativas, ou seja, ele começou na Open, né, sem expectativas, só por amor ao esporte, então por que não terminá-la da mesma forma? Então parece que o objetivo do Sebum é realmente fazer só mais um show para conseguir encerrar sua carreira, só que dessa vez na Open. E olha, eu quero que vocês respondam 3 perguntas pra mim. Coloca aqui nos comentários se vocês acham que ele vai conseguir ser campeão da Open nesse campeonato, ou se vocês acham que ele deveria ter investido mais tempo para conseguir de fato encher mais o físico. A segunda pergunta é: a gente sabe que a Classic ganhou muitos holofotes com a presença do Sebum. Será que essa iniciativa dele vai atrair algum dos milhões de seguidores que ele tem para olhar mais para Open? Qual que é a opinião de vocês? Coloca aqui nos comentários. E a terceira pergunta é: a gente já tá vendo o Rafael Brandão e o Horse com o físico já praticamente alinhado para competir no Romênia, em pouquíssimo tempo para buscar a vaga do Olímpia. E eu quero saber de vocês, como que vocês acham que seria um embate entre o Sebum, o Brandão e o Horse? Qual que seria o resultado disso? Será que o Sebum ficaria pequeno perto deles? Coloca aqui nos comentários. E se você curtiu essa notícia e não esperava, já se inscreve no canal, dá um like no vídeo e até mais.